Cinematic, 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 cinematic. Esse vai ser um vídeo muito aleatório. Eu decidi fazer ele completamente diferente, onde vocês verão todas as minhas loucuras, meus defeitos, minhas inseguranças. Mentira, minhas inseguranças não tenho muitas. Eu sou hiper seguro, hiper confiante em mim mesmo. Não é à toa que as pessoas falam que sou muito arrogante, né? Mentira, ninguém fala isso. Sou um amor de pessoa. Também é mentira, então. Se eu fosse um amor de pessoa, eu teria amigos. Não tenho amigos. Se eu tivesse amigos, eu não estaria numa... Que dia é hoje? Não sei nem que dia é hoje, caralho. Uma sexta-feira, um feriado. Já é sexta-feira, feriado. São 9h30. São 9h30. Se você me perguntar, porra, Lucas, o que você fez ao longo do seu dia? Eu vou te responder que eu acordei cedo, trabalhei mais um pouco e trabalhei mais um pouco. E agora eu tô gravando um vídeo completamente aleatório. Mas foda-se ao mesmo tempo. Enfim, eu tentei gravar um vídeo há mais ou menos uma semana atrás falando sobre o problema de 2 milhões de dólares. E basicamente o que aconteceu foi que eu simplesmente perdi esse vídeo porque o áudio não gravou. A primeira parte gravou, mas o restante não gravou. Então eu decidi refazer esse vídeo nesse vídeo aqui, só que dessa outra maneira completamente distinta, onde eu vou simplesmente explanar alguns dos meus pensamentos a respeito disso. E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para você que eu sinceramente não faço ideia do que eu estou fazendo, e em partes eu nem faço ideia do que eu estou fazendo da minha vida no médio prazo. A verdade é essa. No curto prazo eu sei, mas no médio prazo não faço ideia, e no longo prazo eu também sei. Mas não acho que esse seja necessariamente um problema. Talvez eu deveria estar um pouco mais assustado com isso, mas não necessariamente é uma coisa que me assusta. De certa forma, eu tendo a ficar extremamente confortável diante de pressão, diante de incerteza, diante de caos. É simplesmente quase um vício que eu tenho, que talvez só seja uma resposta para poder apagar parte dos meus problemas, e faz sentido, porque o cérebro humano às vezes funciona assim. Brincadeiras à parte, o problema de 2 milhões de dólares nada mais é do que o problema que vai possibilitar, na verdade, a solução desse problema possibilitaria com que eu faça algumas coisas e talvez descubra o que eu quero fazer no médio prazo. A verdade é essa. Basicamente, eu estava com um amigo meu, que também é meio doidinho na cabeça, mas nós vivemos trocando vários insights, apesar de termos realidades completamente diferentes. Muitas vezes ele acha que as coisas que eu falo para ele simplesmente, e a resposta dele simplesmente não vai fazer nenhum tipo de diferença, justamente porque somos de realidades completamente diferentes. Mas ao mesmo tempo eu gosto bastante porque isso me faz pensar de uma perspectiva completamente distinta da qual eu estava acostumado. Vulgo algo que eu sou viciado em fazer. De toda forma, nessa conversa, ele me perguntou quanto de dinheiro seria necessário para eu simplesmente, sei lá, eu tenho uma vontade muito profunda de, às vezes, experienciar outras profissões. Vulgo, talvez, simplesmente ser um barista no café durante uma semana, depois dessa uma semana eu simplesmente taco foda-se e mudo de profissão, aí do nada eu quero virar, sei lá, um ferreiro para fazer minha katana no Japão, e assim por diante. Então, de certa forma, ele me perguntou qual que seria a quantidade de dinheiro necessária para eu poder fazer esse tipo de coisa. E minha resposta direta para isso foi 2 milhões de dólares. Esse foi mais ou menos o valor que eu citei para ele. E ele até achou engraçado eu já falar em dólar, porque basicamente a expectativa é que você respondesse em real, mas né, vamos combinar, né? Hoje em dia vocês mesmos sabem que o dólar está 5,80 e vai ser sempre assim, enfim, foda-se. Não precisamos falar sobre dinheiro, não, estamos falando de dinheiro, foda-se. De toda forma, 2 milhões de dólares, pelo meu cálculo, seria necessário para eu simplesmente tacar-lhe o foda-se e fazer esse tipo de coisa. Mas, sejando bem sincero com vocês, isso seria, ou isso significaria eu estar extremamente confortável. Porque, sendo bem sincero, se eu tivesse muito menos do que isso hoje em dia, eu já estaria em um outro tipo de posição. Não que eu não arrisque, não que eu não faça isso, é porque talvez isso entre em conflito com os meus objetivos de longo prazo. Para mim, esse é o problema. De toda forma, o pensamento mais fundo que nós entramos e o pensamento mais
profunda, a viagem mais imersiva que eu fiz foi, cara, é tudo uma questão de você resolver um problema. 2 milhões de dólares basicamente significa você resolver um problema de 2 milhões de dólares. Um dos meus pensamentos favoritos é que se você quer ficar realmente rico, se você realmente quer fazer dinheiro, você só precisa resolver um problema. Seja um problema para uma pessoa muito rica, que vai te pagar 2 milhões de dólares, seja um problema para milhares de pessoas que vão te pagar 20 reais cada um e eventualmente você vai chegar nos 2 milhões de dólares. É uma conta, é uma ideia relativamente simples, relativamente popular em livros de negócio, mas ao mesmo tempo a execução dessa teoria é extremamente difícil. É difícil de você encontrar um problema equivalente a 2 milhões de dólares ou mais. É difícil você resolver esse problema e é difícil a execução disso tudo. Todas as partes desse processo, por mais que a teoria seja extremamente bonita, eles são difíceis, são passos difíceis de fazer. E como eu falei para vocês, eu já falei algumas vezes nesse canal, eu tenho ideias, eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas coisas. Claro que muitas delas simplesmente não funcionam, não dão certo. Eu simplesmente não consigo ter o sucesso de resolver esses problemas. Já outras até que funcionam, só que elas ainda estão mega improdutivas a ponto de, até onde eu sei, até, sei lá, momentos antes, quando eu vi minha conta bancária, ainda não tinha 2 milhões de dólares. Ou seja, eu ainda não estou sendo produtivo o suficiente para poder alcançar isso com as atuais ideias que eu tenho. Mas ao mesmo tempo é um certo conforto saber que existe essa possibilidade e não é uma possibilidade muito distante. E eu falo isso até mesmo para você, porque sendo bem sincero, mesmo que 2 milhões de dólares fosse ser extremamente confortáveis, não é nem de perto o que eu realmente preciso para poder executar os meus objetivos de longo prazo. Essa é a questão. Esse é o ponto, porque como eu falei para vocês, eu não faço ideia do que eu vou fazer no médio prazo. Eu sei o que eu vou fazer no curto prazo e eu sei o que eu vou fazer no longo prazo, mas o meu médio prazo ele está completamente é um preto completo. Não tem coisas. Simplesmente eu não sei. E não necessariamente não saber o que eu vou fazer no meu médio prazo é um tipo de coisa que me deixa desconfortável. Como eu expliquei para vocês, isso até me deixa mais desconfortável. Eu sou acostumado à incerteza, eu sou acostumado ao caos e eu até que gosto disso. E de certa forma, eu acho que você também precisa ficar confortável diante ao caos, ficar confortável diante à incerteza, porque de certa forma, se a pressão do fracasso ou se a pressão de todas essas coisas ela é overwhelming, ela faz você sentir que você não vai conseguir, ela te sobrecarrega, essa tradução de overwhelming, né, sobrecarregar, ela te sobrecarrega. Imagine a pressão do sucesso. Porque eu acho que as pessoas frequentemente não pensam nisso, né? Quanto mais você alcança um patamar e pensa que você resolveu um problema de 2 milhões de dólares, aí você alcançar um patamar que milhares, bilhões de pessoas nunca alcançaram ou vão alcançar, maior se torna a pressão, maior se torna a pressão do sucesso, porque o sucesso também traz uma pressão. Se você realmente tem sucesso pelas suas próprias mãos, se você já experienciou um pouquinho, sei lá, você ir aumentando. Vamos pegar um exemplo que eu acho que seria um pouco mais real e didático e que você já vivenciou. Se você, se você vai subindo de cargo dentro de uma empresa, por exemplo, você sabe que a quantidade de responsabilidades que você tem, ela sobe e a pressão para você executar e manter e continuar seguindo com essa responsabilidade, ela também sobe bastante. Talvez nem precisamos ir muito para um mundo corporativo. Lembra no seu crescimento. À medida que você foi crescendo, as responsabilidades aumentaram. Quando você estava no primeiro, segundo e terceiro ano, a pressão de você fazer algum tipo de vestibular, passar na faculdade ou seguir algum tipo de caminho pré-determinado ou não, ou seguir os seus sonhos, a pressão, à medida que o tempo chegava, à medida que você chegava nesse limite ali, só aumentava.
E se você, por exemplo, se você tinha esse objetivo ou não e você entrou numa faculdade, a pressão para você se formar, a pressão para você conseguir o sucesso ali dentro também, por mais que tenha aquele alívio do primeiro ano, ela só aumenta. Esse é um ponto interessante. Enfim, esse vídeo é extremamente aleatório, eu acho que não vai ajudar ninguém, mas eu queria gravar ele. É isso. Compartilhar um pouco das minhas loucuras e dos meus pensamentos. Inclusive, esse é o meu segundo vídeo da noite. Eu vou publicar ele primeiro, depois eu vou publicar o primeiro que eu gravei, que é uma loucura ainda maior e completamente diferente desse assunto. Não sei onde que eu estou com a cabeça. E talvez eu grave um terceiro vídeo, porque hoje eu estou inspirado a gravar. É isso. Goodbye. Deixa o seu comentário aí. Diz se você chegou até aqui. Deixa o seu comentário aí e me fala se a viagem foi muito louca. Valeu.